Você sabia que a fita VHS ganhou uma outra utilidade aí, desenvolveram uma outra utilidade para ela, que ia muito além de você colocar no videocassete para assistir filme? Pois é sobre isso que eu vou falar aqui. Galera, é uma invenção que na minha cabeça isso é genial. Pensar como isso foi desenvolvido na época é loucura. Bom, fica aí até o final para você entender o que é que eu vou falar aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai se surpreender, assim como eu me surpreendi quando eu descobri isso. Parece uma fita VHS, mas não é. É o Podrão Aniquilação, HQ de autoria de Pablo Carranza, lançada pela Mau Gosto Corporation. Esse lançamento é baseado em uma fita VHS e até cabe certinho no seu videocassete. É uma história de ficção científica terror digna de um filme dos anos 80, lançado direto em VHS. Não perca tempo e adquira a sua agora. Pessoal, em 1995 a Rússia tinha meio que recém saído aí, né, como aquela nação soviética, a União Soviética, enfim. E pessoal, como era de se imaginar, as coisas não estavam muito fáceis lá. Tinha sido uma ruptura muito grande, a Rússia saindo desse isolamento aí como uma nação soviética, e as coisas não estavam simples, não estavam fáceis, as coisas lá estavam difíceis. A inflação lá estava altíssima, então para comprar coisas básicas, o preço de coisas básicas para sobrevivência de alimentos básicos, tipo, tava o triplo dos valores do que estavam no ano passado, em 1994, uma inflação altíssima, né? Se esse lado estava sendo difícil para a população, tinha outra coisa, um lado que, digamos assim, era bom para boa parte da população ali, que era a entrada de equipamentos e de acessórios ocidentais na Rússia finalmente. Muitas pessoas gostavam sim disso, de estar experimentando tecnologias que vinham do Ocidente. Claro que a Rússia tinha as tecnologias dela, mas as que vinham do Ocidente eram diferentes e possibilitou ainda uma diversidade ainda maior e coisas que não existiam lá, né? As pessoas começaram a ter acesso a isso. Eu tô falando aqui, pessoal, de computadores americanos, de TVs americanas, videogames, tô falando aqui de toca-fitas, de tecnologias de comunicação também, beleza? E falando de computadores, pessoal, os computadores naquela época a gente precisa lembrar que era muito mais simples do que era hoje, né? Os arquivos eram bem menores, por exemplo, um HD de um computador daquela época tinha em média cerca de 500 megabytes. 500 megabytes, galera, hoje é uma piada, né? Hoje você baixa um arquivo, se tiver 500 megabytes é um arquivo bem pequeno, né? Mas esse era um tamanho de HD, de espaço de HD para você armazenar arquivos que parecia ser o suficiente, afinal de contas era uma época que os arquivos também não eram tão grandes assim, a gente não tinha, precisa lembrar que não tinha esse negócio de ter vídeos no computador, de ter fotografias de alta resolução, jogos pesadíssimos, não existia isso na época, né? Ou sei lá, armazenamento de música, MP3, Wave, essas coisas, bom, não existia, né? Mas independente do tamanho do HD, seja hoje com computadores com HD de teras e antigamente que era 500 megas, seja lá o que for, em algum momento as pessoas precisavam liberar espaço no HD aí, porque começava a armazenar e ficar muito pesado lá, muita coisa. E as pessoas precisavam armazenar isso em um outro dispositivo, né? Bom, na época, pra quem não sabe, existia um disquete, pessoal. O disquete era um negocinho assim, quadradinho desse tamanho, que era um disquinho mesmo, mas a capacidade de armazenamento de um disquete era cerca de 1,44 megabytes. Putz, não era nada, velho. E assim, pra você imaginar, alguns programas que vinham em disquetes pra você instalar no seu computador, às vezes vinha com 20, 30 disquetes pra você ir colocando e instalando, porque o armazenamento era muito baixo. Outra opção que as pessoas tinham era comprar um outro HD e aí fazer armazenamento dele, é tipo um HD de backup mesmo. Mas pessoal, se isso nos Estados Unidos já era caro, imagine na Rússia que tava nessa situação financeira difícil. Era mais caro ainda. E bem, diante das dificuldades, a gente sabe que muitas vezes as dificuldades geram invenções aí, né, para tornar aquilo mais prático. O que é que acontece? A Rússia criou um dispositivo chamado ARVID ou ARVID, eu não sei como é que pronuncia isso exatamente. Galera, esse ARVID era um chipzinho, uma placazinha que você ia instalar, colocar na CPU do seu computador, iria ligar
essa placazinha depois com cabo no seu videocassete. Bom, eu imagino que vocês já estão entendendo qual era o propósito disso, né? Não? Ó, armazenamento de arquivos, um chipzinho que ligava seu computador em um videocassete. Pô, acho que vocês já entenderam, né? Pois é, através desse dispositivo você conseguiria armazenar dados de um computador em uma fita VHS, galera, em uma fita VHS através desse chipzinho ligado no seu videocassete. E galera, olha que incrível, olha o que era o melhor. Uma fita VHS T120 cabia cerca de 2 GB de armazenamento. Era o quádruplo de capacidade de um HD de um computador na época de última geração. Num disquete, pessoal, que era usado para armazenamento, era 1 MB, 1,44 MB. Computador 500 MB, uma fita VHS T120, 2 GB. É a supremacia do VHS mais uma vez. Mas e aí, velho, como é que isso era possível? Você deve estar se perguntando aí. Bom, eu vou explicar tudo certinho pra vocês entenderem como é que funcionava isso. Fica até o final aí pra vocês entenderem. E galera, antes da gente continuar, eu queria te dizer aí que a revista VHS Break número 2 já foi lançada com temas exclusivos que você só vai encontrar na revista, beleza? Você não vai encontrar isso nos vídeos do canal, as matérias que tem lá, os temas, os tópicos. Não faço vídeos pro canal e nem vai encontrar na minha página do Instagram. Você só vai encontrar na revista. E você não vai encontrar em mais nenhum site, porque são matérias exclusivas aí, feitas para a revista. E você também pode se tornar um membro do canal aqui. É só apertar no botãozinho Seja Membro e você vai ver que existem 3 planos aí para você ter vantagens exclusivas, beleza? Vamos nessa. Vamos dizer que você comprou aí esse chip, essa plaquinha do ARVID. A primeira coisa que você tinha que fazer era acoplar e instalar isso na CPU do seu computador. Tinha lá, você botava no slotzinho e tal, encaixava os cabinhos lá, beleza, tava lá a placa instalada na CPU do seu computador. Depois disso, você ia pegar um cabo exclusivo também, que vinha, era um cabo único aí desse chipzinho, que você ligava na CPU e vinha esse cabo com entrada normal, como se fosse entrada RCA, que você iria ligar nas entradas ali do seu videocassete, beleza? Vinha também vários disquetezinhos aonde você iria instalar um programa, um software no seu computador. Pronto, feito isso, você estava com tudo instalado aí e pronto para fazer suas gravações de dados em uma fita. Quer dizer, ia ter que passar por mais umas etapazinhas antes aí que eu vou explicar agora, beleza? Fica atento pra você entender tudo aqui, olha só. Depois disso, você ia ter que regular esse programa, o programa no seu computador que você instalou, beleza? Com o controle do videocassete e o próprio videocassete. Era basicamente você fazer um alinhamento entre as 3 coisas. Isso porque esse processo de armazenamento seria uma tarefa conjunta ali entre o chip e o programa do computador, o controle do videocassete, onde você ia fazer algumas coisas, e o próprio videocassete que estaria gravando na fita. Basicamente, isso era para seu computador conseguir entender o seu videocassete, o modelo do seu videocassete, entender também como traduzir os comandos do controle. Isso servia para você fazer essa regulagem, esse alinhamento, para que 3 coisas diferentes começassem a falar uma mesma língua e todas essas coisas se entendessem, né? Basicamente, fazia com que seu computador agora passasse a entender o que eram os comandos de um controle de um videocassete e o videocassete, por sua vez, que estava lá gravando a fita, entendesse os comandos que o seu computador iria enviar. Agora, galera, é preciso lembrar que as coisas nessa época eram mais lentas, era um pouco mais lenta, exigia um pouco de paciência, ia levar um pouco de tempo até o computador conseguir traduzir todos esses sinais, enviar para o videocassete, mas o importante é que funcionava. Para a época, ninguém estava se importando com demora nem nada, porque as coisas serem lentas era o normal da época, então no fim das contas era o tempo normal, né? Depois de fazer esse alinhamento, você ia pegar uma fita VHS, colocar no seu videocassete e aí pronto. Através do programa do computador, você ia selecionar os arquivos que você queria passar para essa fita VHS. Agora saca só a genialidade da parada, velho, que os caras lá desenvolveram. Saca só isso. O ARVID, esse chipzinho, ele iria converter os dados de arquivos do seu computador, iria converter esses dados para sinais de vídeo. Então ele convertia dados de arquivos de computador para sinais de vídeo, para que esses dados pudessem ser gravados na trilha de vídeo da sua fita VHS. Então era um trabalho de conversão, era isso que o chip fazia. Bicho, imagina a engenhosidade para isso, simplesmente genial. Genial, eu acho genial, eu acho fantástico isso daí.
Quando tudo tivesse terminado de ser gravado na fita, esse programa também ia gerar um novo arquivo, que era um arquivo .tdr, que basicamente era uma tabela de conteúdo, ele chamava assim, tabela de conteúdo, que ia mostrar todos os arquivos, a lista de arquivos que foram gravados na fita. Basicamente, os arquivos que você selecionou nele passou para a fita e depois ele salvava uma tabelinha para você ter esse catálogo dos arquivos que estavam naquela fita ali. Aí você pensa, pô, beleza, gravou os arquivos para uma fita VHS, mas e aí? E agora, como é que pega essa fita VHS e faz o computador entender esses sinais de vídeos que foram convertidos aí, para ele ler os arquivos novamente no computador? Bom, galera, o que aconteceu é o seguinte, o programa não gerou esse arquivo .tdr, que era uma tabela de conteúdos do que tinha gravado. Você iria abrir essa tabela no programa, selecionar qual arquivo que você iria querer, selecionava lá, apertava e olha só que interessante, não precisava ler a fita VHS do início, passando por todos os arquivos gravados até chegar no arquivo que você queria. O videocassete, ele ia adiantar, dar aquela adiantada FF lá total, até chegar no ponto que aquele arquivo que você tinha selecionado na tabela tivesse sido encontrado na fita. Imagine que esse arquivo que você gravou na fita estava lá no final da fita. Você selecionava ele no computador, tipo, eu quero acessar esse arquivo, aí a fita ia dar aquela adiantada até o final, até aquele ponto, e iria te dar o acesso do arquivo. E como é que o videocassete sabia onde é que estava esse arquivo? Bom, galera, era usado na trilha de tracking, olha só, de tracking aí, da fita VHS, marcadores onde começava um arquivo e onde terminava esse arquivo. Então, a fita tinha isso delimitado nos sinais de marcação ali de tempo de tracking, onde estava cada arquivo. Então, quando você selecionava no programa, isso mandava um sinal para a fita, ele sabia justamente aonde iria procurar esse arquivo ali na fita. Galera, é louco, genial, velho, genial, sem palavras. Você fica pensando nisso aí, dá pra acreditar que os ETs ajudaram os humanos mesmo, velho, a criar essas tecnologias, porque eu vou te dizer, viu? E aí, quando achava, era simples, pessoal. Se o chip conseguia converter dados de computador para sinal de vídeo numa fita, ele também podia fazer o inverso. Então, ele pegava o sinal de vídeo da fita, reconvertia para dados de arquivo e você conseguia acessar aquilo no seu computador. E aí, eu imagino que você deve estar se perguntando, pô, e se eu pegasse essa fita, ligasse numa televisão, videocassete e desse play, o que é que ia aparecer na televisão? Bem, galera, o que ia aparecer era isso aí que vocês estão vendo na tela, um monte de chuvisco e uns traços esquisitos. Isso ficava aparecendo na tela da sua TV, era assim que ela ia interpretar esses sinais para gerar imagens, que eram, enfim, chuviscos, uns traços esquisitos, era isso daí. É bem curioso, né? Isso era o resultado de uma leitura que, na verdade, eram sinais de vídeos convertidos de dados de computador, que a TV interpretava dessa forma. Era um caos total que não fazia sentido nenhum, basicamente chuvisco e traço, era isso aí que vocês estão vendo. Bom, tinha alguns problemas nisso, né? Não era um sistema tão perfeito assim. Por exemplo, eles descobriram que alguns modelos de videocassete não gravavam tão bem assim esses dados, o que aumentava a chance de ter dados corrompidos. Videocassetes NTSC não serviam para gravar, não dava certo. E fitas também com qualidade pobre aí de fabricação, com os componentes magnéticos não muito legais e tudo mais, enfim, também não gravavam bem, tinha mais chance de ter erro na gravação desses arquivos, beleza? Outra coisa é que não dava muito certo você trocar uma fita com outra pessoa para você depois ler no seu videocassete e reconverter em arquivos, porque por algum motivo lá, o que você gravou no seu videocassete muitas vezes podia não funcionar no videocassete de outra pessoa. Então isso era muito usado mais para armazenamento interno pessoal ali para você mesmo, tá? Podia dar certo sim em outros videocassetes, mas as chances de dar erro eram bem maiores. Não se recomendava também que você regravasse novos conteúdos numa mesma fita que já tinha sido gravado, armazenado alguns dados aí. Isso porque, galera, a gente está falando aqui de dados de computador, mesmo que convertido em sinais de vídeo, isso já desgastava demais lá os componentes magnéticos da fita. Então, você fazer isso uma vez já era um grande desgaste. Se você fizesse uma segunda, regravasse, podia acontecer muito erro aí na hora de você ler esse armazenamento depois. E pessoal, é curioso a gente pensar que 2 GB de capacidade de uma fita, galera, era imenso na época. Isso era uma capacidade de armazenamento gigantesca. A gente, mais uma vez, está falando de uma época que as pessoas não tinham vídeo no computador, não tinha jogos ultra pesados em 4K, sei lá. Não tinha imagens de alta resolução, não tinha essa coisa de armazenamento de música no computador, né? Como a gente foi vendo aí com o passar do tempo. 2 GB era imenso. Então, era muito difícil uma pessoa pegar uma fita VHS e gravar ela inteira com dados, com arquivos, beleza? Isso era muito usado
mais dessa forma em escritórios, em empresas que precisavam armazenar dados, e aí tinha uma alta quantidade de dados a serem armazenados. Aí muitas empresas e escritórios lá na Rússia acabavam usando as fitas VHS quase que completas ou às vezes inteiras mesmo. As pessoas gravavam até jogos de computador, aquele joguinho da época, numa fita VHS. Tem um relato de um cara no fórum que ele, nessa época, ele comprou uma fita VHS cheia, lotada de jogos. Imagina que é 2 GB naquela época de jogos, quando os jogos tinham assim 1 mega, 2 megas no máximo, né, por aí. Bom, ele disse que pegou essa fita, quando ele botou no videocassete dele, rodou bem, foi compatível, ele conseguiu transferir esses arquivos, reconverter sinais de vídeo para arquivo de computador e acessou todos os jogos no computador dele. E ele disse que copiou vários joguinhos separados em disquetes e começava a revender esses jogos para as pessoas. E pessoal, tem relatos de pessoas que atualmente acharam fitas com conteúdos gravados nesse chip. E com esse mesmo chip instalado no computador deles, essas pessoas conseguiram colocar a fita, reconverter os sinais e ver o que estava gravado lá. Pensa aí, pessoas que conseguiram pegar essa fita, reconverter esses dados que foram gravados lá na década de 90 na Rússia, conseguiram ver o que é que tinha gravado lá. Basicamente é uma máquina do tempo, né, velho? Enfim, sensacional. Bom, esse foi um incrível chip AR-Video aí desenvolvido na Rússia diante das dificuldades lá para as pessoas armazenarem dados ali na década de 90. Esse chip foi produzido mais ou menos, aí teve uma duração de produção de 4 a 5 anos, mais ou menos ali em 98 ele deixou de ser produzido. O que dizem é que ele meio que caiu na popularidade porque a gravação de CD-ROM, de CDs que a gente gravava lá no Nero, lembra aquelas coisas? Começou a ficar mais popular, os HDs começaram a ficar mais baratos, as coisas começaram a se estabilizar mais na Rússia, e aí as pessoas deixaram de usar, até porque por você gravar uma coisa na fita VHS demorava mais do que gravar num CD. E era menos prático também gravar na fita VHS. Você tinha que acessar todo esse programinha, era um negócio que você tinha que passar ali, ler um manual e entender como funcionava tudo. E pessoal, gravação em fitas magnéticas de dados de computador não era uma novidade. As pessoas já conseguiam gravar dados em algumas fitas magnéticas que não eram VHS, como por exemplo cassete de áudio, né? Que tinha uma capacidade de armazenamento muito, mas muito inferior. Esse chip AR-Video lá na Rússia foi o primeiro a fazer isso com fitas VHS, beleza? Bom pessoal, eu espero que você tenha entendido muito bem aí como funcionava tudo isso. O vídeo ficou um pouquinho mais longo que o normal, mas eu queria explicar certinho como é que funcionava tudo para você entender. E eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa sua dúvida aqui nos comentários, que de repente se eu deixei de falar algo, se eu expliquei não tão bem assim, eu posso explicar melhor nos comentários aí se eu souber, beleza? E deixa nos comentários também o que é que você achou dessa genialidade. Eu achei fantástico, velho. Pô, uma fita VHS gravando dado de computador. Caramba, na hora que eu vi que era possível isso, eu fiquei, caramba, que maluquice, né? Bom, galera, é isso aí. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Falou!